visão é o papo. É do teu na visão, visão é o papo. E de onde vem a inspiração da realidade que toca o coração? Qual a visão? Visão é o papo. Alô, alô, meu povo! Passando aqui para desejar a todos vocês um bom começo de sábado à noite e que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse exato momento e aonde estiver. Hoje, no nosso Visão é o Papo, eu tenho a honra de recebê-la. Mulher, mãe, empreendedora. A nossa convidada, ela veio falar um pouco de gestão, propósito e principalmente cuidado. Enfermeira formada pela Universidade de São Paulo, a nossa convidada ela traz e enxerga na saúde pública uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é sobre isso que iremos falar hoje no meu, no seu, no nosso Visão é o Papo. Uma boa noite, Juliana Alves. Boa noite, Seja Ivan. bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui participando desse projeto maravilhoso. Nós somos milhões de brasileiros, né? E cada um tem uma digital e nenhuma é igual à outra, assim como a nossa história. Então, o Visão é o Papo é um projeto que nos dá a oportunidade de vir e contar a nossa história. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Juliana, eu que agradeço em poucos minutos de programa e você elogia o Visão é o Papo assim. O intuito do Visão é o Papo sempre foi dar voz àquelas pessoas literalmente que tem muito a agregar à vida das pessoas e não tem voz. Assim como o Visão é o Papo, assim como o Ivan também não tinha voz e Deus me deu o Visão é o Papo para levar essa voz às pessoas. É uma honra imensa poder estar com você aqui. Mas antes de começar o nosso Visão é o Papo, eu preciso entender um pouco da Juliana Alves. Da onde vem Juliana Alves? Quem foi você na criança, na adolescência e como se tornou essa potência de mulher trabalhando com saúde pública? Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre você. Será um prazer. Eu sou mulher, sou casada, meu esposo é o Márcio. Sou mãe do Victor, de 10 anos, e tenho uma enteada de 21 anos. Meu esposo é muito companheiro, parceiro. Meu filho é uma luz, uma bênção, uma alma de Deus que veio na minha vida. E a minha enteada é uma potência. É. Sobre a minha infância, Ivan, eu vim de uma comunidade, então eu vivi a maior parte da minha vida numa comunidade aqui em São Paulo, na Zona Sul, né, mais conhecido como favela. É. Então não tenho vergonha de falar da onde eu venho. A minha infância foi assim, um âmbito de muito amor, né? Os meus avós vieram do Maranhão e da Bahia para tentar a vida em São Paulo, assim como muitos brasileiros. Eu fui criada pela minha mãe, com o apoio dos meus avós. Então, assim, minha mãe sempre me orientou: "Filha, estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você". Então, dentro daquele ambiente que eu nasci e cresci, dentro das adversidades, eu fui me formando quem eu sou hoje, né. Então, tudo que eu passei, tanto de mal quanto de bom, eu nunca penso assim que coisas ruins aconteceram, não. Tudo o que aconteceu comigo faz parte de tudo que eu sou hoje. Então eu não seria quem eu sou hoje se não fosse todas as experiências que eu tive, né. Então, eu tive o meu primeiro emprego com 18 anos como agente comunitária de saúde, que foi uma experiência maravilhosa, onde eu visitava todas as casas na mesma comunidade que eu morava, então eu conheço bem a realidade de cada pessoa da onde eu morei, né. A comunidade, a favela, não é um lugar ruim, tem muitas pessoas de bem, muitos pais de família, de lá saem engenheiros, médicos, então a gente não tem que ter vergonha, né. Mas a gente não pode romantizar, né, a favela. Então a periferia tem uma potência, é uma potência, mas também são muitos corações partidos por metro quadrado, É isso, né. é isso, Ju. Ô, Ju, e desculpa até te chamar de Ju, mas Fica à vontade. tá? Ju, é o seguinte, a gente vê muitas coisas acontecendo aí. Você acredita que ainda a a mudança, a possibilidade de mudança através dos estudos, porque tanto você quanto eu viemos da periferia, viemos da comunidade, mais especificamente, viemos da favela. Viemos aonde as pessoas diziam que dali não poderia sair nada e de repente o Ivan do Visão é o Papo tem um podcast. A Juliana, formada pela Universidade de São Paulo, saiu através dos estudos. E a gente vê que há uma
uma mudança acontecendo, não só no São Paulo, mas no estado, no Brasil por um todo, que as pessoas buscam ser influenciadores e esquecem literalmente do estudo. Tanto eu quanto você, viemos do estudo e vencemos através do estudo. Eu queria saber de você, você acredita que ainda há possibilidade de mudança para esses jovens através do estudo? Sim, com certeza, Ivan. O estudo, ele é muito importante para que a gente tenha uma base, né? Quando a minha mãe falava lá atrás: "Filha, estuda, para que você escolha e não seja escolhida". Porque nós somos vítimas de um sistema. E quando eu falo do sistema, quem é o sistema? É o governo, né? Então, é nos dado, é nos passado que a gente precisa estudar. Só que além de estudar, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Porque assim, o sistema de ensino do Brasil nos impõe a ficar praticamente 20 anos sentados numa sala de aula, escutando o professor falar, buscando conhecimento. E aí é nos ensinado português, matemática, ciências, as matérias básicas. Porém, nas escolas não ensina educação financeira, Hum, não ensina como eu lido com as minhas emoções. Então, nas escolas não ensina como a gente lidar com as nossas emoções. Na escola não ensina espiritualidade. Não é sobre religião. É sobre que há um Deus, que é o criador do universo, e que existe o bem e o mal. Então nós temos o livre-arbítrio, né, nós temos como escolher, e cabe a nós fazer boas escolhas. Como nós iremos fazer boas escolhas? Eu acredito sim que a gente precisa nos capacitar tecnicamente, né, dentro da profissão que a gente queira atuar, mas o sistema, ele devia oferecer isso para as pessoas. Porque nós formamos muitos profissionais, por exemplo, médicos, engenheiros, só que a faculdade da vida real não é nos ensinado. E isso é proposital, porque o sistema, ele quer nos manter alienados, né. O que é uma pessoa alienada? É quando a pessoa, ela não tem as próprias opiniões, ela vai no que todo mundo está indo. segue a boiada. Exato. Então, quando a nossa mãe falava lá atrás: "Você não é todo mundo", realmente, é sobre isso, nós não somos todo mundo. Então não é porque todo mundo está querendo postar na internet, está falando que fica rico, que é verdade. Então a gente precisa usar a nossa inteligência, a gente precisa buscar o conhecimento. Nós temos o nosso cérebro, que é o órgão, nós temos os nossos pensamentos. Diariamente nós temos milhares de pensamentos, mas também nós temos a consciência. Sim. Então é através da consciência que a gente tem que ter o nosso raciocínio crítico, a gente tem que duvidar, nós temos que nos perguntar: tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que a internet traz, faz sentido para mim? Na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, em Coríntios: tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo é lícito, porém eu não vou me deixar dominar. Então, trazendo para a realidade de hoje, o que ele quis dizer? Que nós somos livres. Sim, Só que essas escolhas que todos fazem, me convém, é bom para mim? A gente tem que pensar, né, quanto cidadão. É bom para mim? Traz algum benefício para mim enquanto pessoa, como cidadã, como pai, como esposo, como cristão? Porque não adianta também a pessoa buscar o conhecimento, ela conseguir empreender, conseguir, ter uma estabilidade financeira e ela não ter humildade. é a base, né, Ju? Exatamente. Então eu acredito que tem 2 coisas que têm que andar junto: a ambição e a humildade. Nós temos que querer sim fazer diferença, claro que a gente tem que respeitar a vontade de cada um. Quando a gente fala de comunidade, a gente tem que se perguntar assim: as pessoas que moram hoje na favela, elas estão morando lá por opção ou porque elas querem? Então, assim, se em algum momento elas responderem que é porque é uma escolha delas, aí tá tudo bem. Isso quer dizer que o governo está proporcionando segurança, transporte, saúde, e ela está lá porque ela quer. Agora, eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa de campo, a maioria das pessoas vão dizer que moram na favela porque não tem condições de morar em outro lugar, Certo. que vieram dos estados do Nordeste para conseguir uma vida aqui em São Paulo.
E quando a gente fala de sistema, Ivan, lá nos anos 90, os Racionais já trazia esse movimento. O trabalho deles era um raio-x das dificuldades, das adversidades que uma pessoa da periferia passa, né. Então tem uma música, uma participação que eles fizeram na música do Negritude Júnior. Uhum, "Eu não bebo do veneno que o sistema me traz. O controle remoto não me domina mais". verdade. Então trazendo para os dias atuais, eu vou deixar a internet me dominar? Então eu acho, voltando para a sua pergunta, sim, a educação é importante, só que nós temos que pensar fora da caixa. Ju, que resposta, hein? Você literalmente tirou algumas dúvidas minhas e acredito que o público também com essa sua resposta tenha muito a ganhar, né? Até que ponto a gente deixa esse controle remoto com pilha? Exatamente, é Às verdade. vezes é necessário você ter o controle remoto, mas sem a pilha, porque a pilha é o combustível que faz esse controle remoto te dominar. E com esse avanço da internet, muitas das vezes as pessoas estão com esse controle carregado de pilha, ainda tem um saco ali que se acabar colocam de novo. Ô Ju, eu queria entender um pouco mais sobre e isso também entra um pouco dentro de saúde pública ou de repente eu posso estar falando alguma coisa que não seja uma verdade? Essa parte do controle remoto, enfim, dominar as pessoas, de procurar o estudo, isso será que entra dentro dessa parte de saúde pública? Porque você é uma especialista em saúde pública, então eu queria entender um pouco, será que a gente entra, isso seria um caso de saúde pública, essa parte? Na verdade, Ivan, quando a gente fala de saúde pública é tudo que está de uma forma aumentada, trazendo algum prejuízo para a comunidade, para a Certo, população. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente pode falar de questões sociais, econômicas e de saúde. Com o avanço da tecnologia, trazendo para essa questão do controle remoto nos dominar. Nos dias atuais, eu vejo que muitas pessoas estão jogando o jogo de azar. Então, assim, o jogo, ele é culturalmente, né, ele já faz parte do Brasil desde dos primórdios. Então a gente sempre jogou. Só que o jogo, ele vinha num âmbito do entretenimento, certo. e o acesso não era tão amplo igual é hoje. Então, por exemplo, para jogar, a gente fazia nós nos reuníamos na casa de um amigo para fazer um jogo de bingo, Sim, para jogar videogame, porque nem todo mundo tinha acesso ao videogame. Então, era uma satisfação, a gente fazia isso como divertimento. Então, assim, é inegável que a internet tem avançado, a tecnologia tem avançado muito, mas a gente tem que pensar quais são os prejuízos para a sociedade a curto e a longo prazo. Então, assim, por exemplo, as bets, né, que tá lá em cima, todo mundo se fala no jogo online. certo. Quando a gente fala no jogo, o jogo ele não é só um entretenimento. Então, hoje, os brasileiros têm acesso à tecnologia pelo seu celular, pelo seu aparelho móvel, e a gente precisa pensar fora da caixinha no sentido assim: tudo que vem no meu celular é para mim? Me convém? Vai trazer algum benefício para mim? Então, assim, o jogo, o que que ele traz? Ele vicia. Inicialmente, ele dá uma sensação de prazer, porque a gente tem toda aquela expectativa: vou ganhar, vou perder. Às vezes a pessoa nem quer jogar ou nunca jogou, mas as notificações vêm toda hora no nosso celular, Verdade. sem controle, né. Então as pessoas elas começam a jogar por brincadeira. E aí quando ela vai fazer um 360 nesse contexto, ela se vê viciada, né. Então primeiro ela joga por diversão, depois isso vira um hábito, depois isso pode ficar patológico. Né, então quais os sinais de que a pessoa ela está começando a ter problema com o jogo? Quando ela percebe que ela fica mais irritada, que ela precisa pegar mais vezes no celular para jogar. Estudos mostram que a média de tela do brasileiro é de 9 a 11 horas por dia. Nossa, alto. Então essa conta não fecha. Se a gente pensar que nós temos 24 horas num dia, um adulto, por exemplo, jovem, que estude ou trabalhe. Se ele tem 11 horas de tela entre entretenimento, assistir um filme, jogar,
ou ele não está produzindo em algum setor da vida dele, ou ele não está dormindo, ou ele não está trabalhando, principalmente quem trabalha com acesso ao computador. Então, isso é muito preocupante. É sim um problema de saúde pública. Em São Paulo, no município de São Paulo, nós temos muito programas, linhas de cuidado, né, que se fala muito sobre saúde da mulher, prevenção do colo do útero, prevenção de gravidez precoce, mas o sistema, Ivan, não nos traz os malefícios que o jogo online causa. Nossa, Então é uma desinformação muito grande e é proposital, porque eles querem manter a população presa. presa. Eles querem manter as pessoas alienadas. Por quê? Pessoas alienadas, com todo respeito, pessoas que estão sendo emburrecidas, elas não vão ter força de reivindicar os seus direitos, de parar uma cidade, de fazer um movimento. Por quê? Porque elas não estão pensando criticamente, elas não estão usando a consciência dela. Então ela não tem forças para reivindicar os direitos dela. Então, quando a gente pensa assim, lá atrás, quando a minha mãe falou: "Estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você", realmente isso é muito válido, porque eu pude fazer boas escolhas ao longo da minha vida. E são, assim, passos pequenos que a gente vai evoluindo, é todo um processo, né. Então, claro que eu tive muitas escolhas ruins que não foram boas e que, fizeram parte da minha história, mas também fiz escolhas boas. Então, assim, o fracasso, ele é passageiro. Sim, Assim como o sucesso, né. Então a gente vai acumulando sucessos e vamos acumulando fracassos. E a gente vai aprendendo, porque uma águia, ela nunca perde, é. né, ou ela ganha ou ela aprende. É verdade, nunca vai perder. Ô Ju, e foi legal que você trouxe aqui umas questões e literalmente fez eu pensar e voltar, fazer uma retrospectiva aqui comigo mesmo. E eu me lembro que eu era muito pequeno e na minha casa ficava muita gente por conta do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que sempre teve muitos amigos. E eu me lembro agora, você falando do jogo do bingo. Quantas vezes, meu pai varava a madrugada jogando o jogo do bingo e eu ficava ali também e aprendi a jogar bingo, sabe. E ganhava. Então aquela sensação mesmo de você falar: "Nossa, eu ganhei", e tal, mas eu acompanhei também muitas pessoas ali, jovens, né, jovens que eu digo ali entre seus 12 anos na algum tempo atrás. E a mãe dava o dinheiro para esse rapaz aí, amigo meu hoje, amigo do Márcio também, ele saía para comprar ovo para o jantar e entrava na minha casa para jogar o bingo e perdia o din e perdia o dinheiro do bingo e perdia o dinheiro do ovo, e muitas das vezes ele tinha que pedir emprestado para o meu pai. Ali eu via, tipo, como funcionava a engrenagem do sistema, né. Claro que Exatamente. naquela época a gente não tinha a internet, então, a gente ficava mais tranquilo, porque a gente se resolvia ali. Hoje é tudo mais virtual, né. Sim, Hoje a parada acontece de um jeito que é silencioso. com certeza. Esses jogos são silenciosos, mas têm um Exatamente. impacto muito grande na vida das pessoas. Tem Sim, pessoas aí, Ju, enquanto a gente está conversando aqui, pessoas jogando nesses jogos de azar aí, e mais especificamente eu não vou citar nome, mas são jogos que têm a ver com os animais, com os bichos, e está destruindo famílias. E eu trabalho e vejo pessoas pedindo dinheiro emprestado para pagar o aluguel. E você fala: "Mas você não acabou de receber agora?" "É, mas eu perdi o dinheiro no jogo." sim, Porque o jogo ele te dá aquela sensação mesmo de que você coloca R$ 100, você ganha 200 e aí ele te prende ali, porque ele te dá 200, te dá 300, daqui a pouco ele toma aqueles 300 mais 600. exatamente. Ele faz isso. E Sim, quando você traz também do videogame, eu lembro também, meu, você desencadeou algumas coisas aqui na minha mente que me faz lembrar que a minha mãe também, ela trocou um mês de faxina com a empregada por um jogo, por um videogame Atari. Puts grila, eu só via isso na casa dos bacana, porque eu convivi com a minha mãe muito tempo indo pra casa dos bacana, sabe, porque minha mãe sempre foi empregada doméstica, e eu sempre acompanhei minha mãe, porque eu sou o primeiro filho dela, então era aquilo, ou trabalhava
ou cuidava de mim. A minha mãe falou: "Eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar dele, então eu vou". E quantas vezes eu não fiquei nos porão das casas, escondido, escondido, porque literalmente eu ficava escondido, porque, eh, naquela época não tinha como levar filho para o emprego. Sim, E aí minha mãe me acabava me escondendo para poder levar o sustento para a família. sim. E eu não consegui, né, e a minha mãe tentou algumas vezes me matricular em creche, e a minha mãe até conversando há um tempo atrás, e falou que está esperando até hoje a creche me chamar. Eu não sei o nome da creche, mas se você estiver me vendo, ó, veja bem, a dona Sim, Diomar de Andrade tem um filho que é podcaster. Vocês não me chamaram para a creche de vocês. E de fato, é os planos de Deus. Eu também não precisava estar lá. Minha mãe precisava, mas eu literalmente não precisava, porque ela me deu toda a educação e todo a suporte que eu preciso para estar aqui hoje. Muito obrigado. Vocês que não me aceitaram. O público me aceitou. Ju, muito obrigado. É um momento que a gente tem. Você sim, me com fez certeza. visitar essa parte da minha infância. Pô, Sim, cada podcast é uma surpresa diferente, Ju. sim, Eu fico muito feliz. Ô, Ju, eu só queria entender um pouco mais de você, falando em infância, e isso também eu quero ver de você. O que levou você a querer ser enfermeira? O certo. que trouxe até hoje ser uma enfermeira? E eu vou chegar na parte do empreendedorismo, que você não é só enfermeira, você é empreendedora, empresária e tem uma empresa. Exatamente. O que levou? Só para concluir o que eu tinha te falado sobre os jogos, o Brasil tem movimentado nos últimos anos milhões de reais nos jogos online. Então, assim, como você trouxe, realmente o jogo dá aquela falsa sensação de prazer. A gente fica na expectativa, né, vou ganhar ou não vou. Tem um algoritmo que ele é proposital, então no começo a pessoa começa ganhando, né, ou o algoritmo ele coloca o quase ganha. Por quê? Porque o seu cérebro vai pensar: "Eu quase ganhei, então na próxima vez eu vou ganhar". Hum, Isso faz com que a pessoa volte a jogar. isso é saúde pública. Exatamente. Então, assim, ó, quando a pessoa ela começa a ficar viciada pelo jogo, porque já é uma questão de química. Quando a gente joga, a dopamina, ela fica num nível maior no nosso corpo, dá uma sensação de prazer, Hum, né. Então, assim, é uma questão de saúde pública, porque a gente precisa olhar a curto e a longo prazo. Quais que são as consequências social? O indivíduo, ele não consegue mais estar no âmbito da família dele. Os divórcios têm aumentado muito, porque as pessoas estão viciadas em jogos, então elas estão se separando mais. nossa. E o que a gente vê são artistas, são influencers fazendo propaganda desses jogos. Então, quando a gente fala de legislação, é muito contraditório. Por quê? Hoje o empresário ele não pode montar uma casa de jogos, cobrar entrada e dizer que aquela casa é para jogar. Certo. É proibido. Por que que não é proibido eu receber no meu celular o dia inteiro notificações de jogos? É, Alguém tá ganhando, alguém tá alguém tá levando ganhando. uma parcela aí muito grande, entendeu? Então, assim, quando a gente fala isso, é muito contraditório, que é mais uma vez o sistema querendo nos deixar alienados. Então, esses influencer que têm milhares de seguidores, esses artistas, cantores de samba, de pagode, inclusive os apresentadores famosos que estão fazendo a propaganda desses jogos de azar online, eles estão acabando com as famílias brasileiras. É, porque na verdade eles literalmente, no papo reto, Ju, eles não estão nem ligando nem para mim, nem para você, nem para ciclano, nem beltrano. Eles estão literalmente cuidando da piscina da casa deles, Exatamente, cuidando do que eles vão comer. Eles não quer saber se a dona Maria lá no fundão da zona sul, ou na fundão da zona leste, oeste ou norte, ele não exatamente. está preocupado com essas pessoas, eles querem saber que, de uma certa forma, esse jogo está impactando eles. Sim, Mas, ó, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá? Enquanto tiver gente morrendo por conta de jogos online, por bets, vocês têm sangue nas mãos. Porque vocês estão destruindo literalmente famílias. com Eu certeza. vivo com isso
constantemente pessoas pedindo dinheiro emprestado para jogar nesses benditos jogos. Ivan, quem patrocina esse tipo de jogo, está patrocinando a miséria, Sim, Ju. está patrocinando doenças mentais graves, está patrocinando um pai de família que não está levando o pão para sua casa, está deixando de alimentar o seu filho. Então, qual que é a responsabilidade social desses artistas, desses apresentadores, desses influencers que têm milhares de seguidores? Quando eles trazem essas propagandas, eles trazem num conceito de entretenimento. E aí tem uma frase bem pequenininha que ninguém consegue ler: jogue com responsabilidade. E aí a desinformação é tão grande porque deveria ser assim: se você jogar, você estará sujeito a simplesmente condenar a sua vida a um vício e a uma patologia compulsiva. Nossa, E nos serviços de saúde, a gente tem recebido muitas pessoas com essas queixas. E estão com insônia, estão irritadas, estão com depressão, estão ansiosas. Pensando em sistema de saúde pública, o SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. certo. Só que essa conta não vai fechar, porque não tem um psicoterapeuta para cada pessoa. É. Então, o que, que o SUS faz? Ele contrata um psicólogo para uma população imensa, Sobrecarrega esse psicólogo. sobrecarrega o profissional, tem uma alta entrada e saída, e aí eles começam a falar assim: olha, agora vocês vão fazer grupos para falar sobre X assunto, porque não tem um profissional por pessoa. Mas uma pessoa que ela começa a ficar compulsiva pelo jogo, um grupo educativo já não vai mais fazer efeito, porque ela já entrou naquele ciclo, já virou um hábito na vida dela. Então, as pessoas têm que pensar se faz sentido ou não, o que que isso traz de bom para a vida dela. É, Ju, nossa, é muito mais complexo e muito mais a gente vai mais fundo, né, em relação a tudo isso aí. Eu fico de verdade chateado, sabe, a gente trazer assuntos assim que serve de incentivo o nosso assunto, a nossa abordagem, essa nossa comunicação, para que a gente, de uma certa forma, abra o olho das pessoas em relação a tudo isso, Com né. Mas certeza. nós 2 poderíamos estar falando de muitas outras coisas, mas tanto você quanto eu temos esse papel importante dentro da sociedade de, literalmente, colocar o dedo na ferida, porque nós trabalhamos na área da enfermagem e fazendo um troca e fazendo um trocadilho, a gente literalmente acaba mexendo com ferida. E isso é uma ferida que tem que trazer para o Com podcast. certeza. Esses jogos de bet, eu não tenho problema nenhum em cada um ganhar o seu dinheiro da forma que queira ganhar seu dinheiro, mas desde que esse dinheiro não prejudique a vida de um próximo, porque às vezes a pessoa acaba literalmente dando dinheiro para outra e tirando da boca de 3, 4 filhos. É uma conta que Com literalmente certeza, não Ivan. vai bater, Ju. E aí eles pegam num ponto fraco, que é nos sonhos das pessoas vulneráveis. É, Porque uma pessoa pobre, ela tem muitos sonhos. E aí eles trazem um marketing forte, né? Realize os seus sonhos, jogue que você vai conseguir comprar sua casa, você vai mudar a sua realidade, e isso tudo é mentira. Então, uma pessoa que ela não tem informação, que ela não consegue pegar essas informações que são passadas para ela e fazer uma crítica. Realmente, o que a mídia está trazendo, o que esse cantor famoso está trazendo é verdade? Se eu jogar, eu vou conseguir ganhar milhares de dinheiro e mudar a minha vida? É mentira, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que tenha jogado e que tenha falado, olha, eu mudei a minha realidade com o jogo, porque é mentira. Eles, o algoritmo faz a pessoa ganhar no começo para fisgar a pessoa e depois a pessoa ela vai tentar mais, ah, já que eu ganhei 10.000, então eu vou tentar de novo porque eu quero comprar uma geladeira nova. E são coisas assim básicas, né, Ivan? é. Porque eu quero dar uma educação melhor para o meu filho, porque eu quero ter condições de pagar uma consulta médica, porque às vezes a pessoa não tem acesso, né? Então, assim, é um problema de saúde pública, sim, porém o sistema eles não divulgam. Não divulga. Ô Ju, o problema das apostas não é perder o dinheiro. Nunca foi perder o dinheiro nas apostas, mas sim perder a própria vida. E é sobre isso que eu quero falar. Ju, eu te acompanho há algum tempo
e sei o quanto você é profissional e dentro desse contexto que a gente está falando aqui de apostas e tal, é um assunto bem complexo, mas eu Sim, queria entender de você. Eu sei que você é mãe, mulher, trabalhadora, se especializou em saúde pública e eu queria entender de você, como você chegou a se tornar enfermeira? O que levou você a querer ser enfermeira certo, e hoje, literalmente, você é uma empreendedora e empresária e tem uma clínica. Eu queria que você falasse um pouco para nós. certo. O meu primeiro emprego foi com 15 anos. Eu trabalhava com a minha mãe e com o meu ex-padrasto, Certo. e a minha mãe falou: "Filha, estuda porque o conhecimento ninguém pode tirar de você". Com 17 anos, eu já comecei a procurar emprego. E aí eu passei em frente a um posto de saúde que tem perto da onde eu morava e lá eu vi um anúncio, eh, contrata-se acima de 18 anos, que foi o meu primeiro emprego como agente comunitária de saúde. Hum. Só que eu não tinha 18 anos, eu tinha 17 anos. Nossa. Faltava uns 3 meses para eu completar 17 anos. Só que eu não me contive com aquela informação. Eu entrei na unidade básica de saúde, chamei a gerente, pedi para falar com a gerente, e aí eu falei para ela: "Olha, me chamo Juliana, eu tenho 17 anos, vocês estão contratando, só que eu preciso muito trabalhar, gostaria de saber se vocês podem me dar uma oportunidade". E aí a gerente falou assim: "Olha, vamos fazer um acordo. Eu vou aceitar a sua inscrição com 17 anos. Se o processo seletivo começar e você ainda não tiver completado 18, eu já vou te considerar desclassificada. Nossa, já. E se o processo seletivo começar e você já tiver 18 anos, eu te considero dentro do processo seletivo". E aí eu falei: "Ótimo, perfeito, combinado". Fiz a inscrição e entreguei nas mãos de Deus e do universo. Então, Ivan, nós temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Não existe sorte, existe causa e efeito. Então, assim, às vezes você está sendo contemplado hoje por uma coisa que você já plantou há muito tempo atrás. Só que às vezes a gente não lembra e aí a gente fala assim: "Ah, foi sorte". A sorte, as pessoas costumam falar para nós que é sorte, mas é simplesmente desqualificando o que você fez anteriormente. Exatamente, Ah, o Ivan deu sorte, tá com podcast. Não, eu não dei sorte. Eu estou trabalhando para isso acontecer. Você exatamente. está me desqualificando quando você fala que eu dei sorte. Não tem sorte. Existe Sim, trabalho, dedicação e principalmente propósito de Deus. É o que aconteceu com você, né? com 3 certeza. meses? Com certeza, Ivan. Então, eu esperei e aí eu recebi o telefonema. Naquela época eu não tinha celular, tinha 17 anos. "Juliana, você se inscreveu para participar de um processo seletivo de agente de saúde. Você ainda está disponível?". E eu já tinha completado 18 anos. Nossa. Então, olha só como Deus é maravilhoso e nos abençoa. E o quanto a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Jesus Cristo já falava: "Faça a sua parte que eu te ajudarei". Então foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei como agente de saúde por uns 5 anos e foi onde eu me identifiquei dentro da saúde. Eu trabalhava com uma enfermeira e com um médico que eram muito humanos e eles sempre me incentivavam também. Então foi onde eu escolhi fazer a enfermagem. E aí, Ivan, na época, eu lembro que eu ganha o meu salário era R$ 435 como Não agente esquece, né? publicitária de saúde. E eu fiquei muito feliz, sabe. E eu falei assim: "Eu preciso estudar, como que eu vou fazer?". Porque quando a gente é jovem, a gente não costuma olhar a longo prazo, né, a gente acha, assim, que a vida vai ficar ali na juventude, a gente acaba não fazendo projetos, e a vida passa muito rápido. Sim. E aí eu tive que começar a pensar fora da caixa. Se eu quero estudar, eu vou ter que achar uma forma. E aí foi onde eu me inscrevi, no programa do governo, o ProUni, e eu consegui 50% de bolsa. Nossa. Então, às vezes, quando alguém me fala assim: "Ah, você só fez faculdade porque o governo X fez o ProUni". Não, eu me tornei enfermeira porque eu tomei a iniciativa de me inscrever, de pagar metade da faculdade, porque eu paguei metade da faculdade, então eu tive Sim, que trabalhar para pagar uma parte. E o governo, o sistema, eles não estão fazendo favor pra gente. sim. Então, independente se é o governo A ou B, eles não fazem mais do que a obrigação, porque eles estão lá nos representando e eles estão usando o nosso dinheiro. Então é o nosso dinheiro que está voltando pra gente, assim como deve ser.
É isso que o pessoal não entende. O Exatamente. pessoal não entende isso, que há uma certa parcela que a gente vem pagando ao longo dos anos para que, de fato, essas coisas acontecem. Porque sua mãe pagou, seu pai pagou, alguém pagou para você poder ter isso, Com né. É certeza. que as pessoas não entendem, as pessoas só entendem, Sim, só vê o agora, mas o agora tem o antes, né. Alguma coisa antecedeu. exatamente. Então, assim, eu respeito muito o trabalho de todo mundo. Eu acho que, assim, nós temos um poder enorme, que é o voto. É, Então, assim, quando a gente vê os programas sociais, não é porque o governo A ou B é legal, é nosso amigo. Não. Pelo contrário. Eles dificultam a nossa caminhada, porque eles querem a maioria da população subordinada a eles, sem cobrar os direitos. Então, sim, eu fiz faculdade, eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. Então, eu me formei como enfermeira. Eu já tenho 14 anos de enfermagem, passou muito rápido. Então, eu já trabalhei tanto na saúde suplementar, particular, quanto pelo SUS. E aí, ao longo da vida, eu fui aprendendo muito, né? E agora, para que eu me tornasse a empreendedora que eu sou, eu tenho um mentor, que é o meu esposo. Porque é um desafio empreender no Brasil, certo. principalmente para quem está começando do zero. Então, assim, muitos caminhos que ele já tinha percorrido, graças a Deus eu tenho o apoio dele. Esse cara veio asfaltando essa estrada que você está percorrendo agora. Exatamente, Literalmente ele exatamente, asfaltou. E na verdade eu conheço o seu esposo e eu sei que onde você está passando hoje era tudo mato. com Onde certeza. ele veio ali dentro do empreendedorismo, veio cortando, cortando e colocou uma estrada ali, eu conheço e sei. É muito bom quando a pessoa reconhece o esforço da outra pessoa, Ju. Sim, Parabéns. obrigada. Então, muitas conversas que a gente tem, ele me falou assim: "Nossa, amor, você é uma ótima enfermeira, você tem um olhar amplo. Por que que você não empreende? Porque você se doa tanto no ambiente que você trabalha e às vezes o resultado não é tão bom. Você não tem resultados, né? Porque a gente precisa trabalhar num ambiente que a gente sinta confortável, que a gente se sinta acolhido, onde as pessoas validem o nosso esforço. E nem sempre é assim. E tá tudo bem, né, Ivan? Porque assim, por isso que eu falo que a escola não ensina isso. A escola não ensina a empreender. Qual escola pública, municipal, estadual que você já ouviu falar assim? Hoje vocês vão ter a disciplina de empreendedorismo. Vocês vão aprender como caminhar com as próprias pernas daqui para frente. Não tem, Não tem. não tem. E é uma informação que só as pessoas de alto nível tinham antigamente. Hoje a gente tem acesso por conta da internet. Sim, Então, uma das formas que as pessoas podem usar a internet a seu favor é assistindo um podcast que vai agregar alguma coisa no seu conhecimento. O meu esposo, ele é muito autodidata, então muita coisa ele aprendeu lendo, ouvindo os podcasts, aprendeu na prática também. Então, ele veio para agregar. E foi onde eu falei: não, realmente faz sentido. E aí, nós criamos a JNA Curatec. o que seria JNA Coratec? JNA é de Juliana Nascimento Alves, que é o meu Certo. nome. Curatec é de cura, Hum, curativo, curativo. e o tech é de tecnologia. Nossa, que legal, hein? Então, assim, nós já estamos aí há mais ou menos uns 2 anos. Então, somos uma empresa que presta serviço de enfermagem. Tem muitas empresas de enfermagem no mercado, Ivan, só que nós temos um diferencial: o olhar humano para o paciente. Porque trocar curativo, qualquer pessoa troca. Mas quando você acolhe o paciente, tem uma escutativa, você entende por qual momento na vida dele ele está passando? Qual que é a prioridade dele hoje? É fechar um curativo ou é pensar como ele vai comer amanhã? Putz, é mais complexo mesmo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, atender o paciente integralmente dentro da realidade dele, seja uma pessoa de classe A, B ou C, e fazer um tratamento personalizado. Então, hoje na JNA Curatec, a gente faz acompanhamento de lesões de alta complexidade, um tratamento avançado, que faz com que a cicatrização ela seja acelerada, Certo. porque a gente olha o paciente integralmente. A gente faz a linha de cuidado de saúde da mulher, que é o acompanhamento do pré-natal, Nossa, sim.
Então, são profissionais qualificados que vão atender o pré-natal, acompanhar essa mulher desde o início da gravidez, desde quando ela descobriu a gravidez, até o momento que ela tiver o bebê. Depois nós temos a linha de cuidado de saúde da criança também, que é onde a gente acompanha o bebê mensalmente, para a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, é claro que uma criança ela vai estar protegida por um tutor, mas a gente precisa avaliar, enquanto profissional de saúde, se ela está com desenvolvimento neuromotor adequado. Então, é na primeira idade, nos 2 primeiros anos, que a gente, como profissional da saúde, consegue identificar. Dentro da saúde da mulher, a gente também tem a contracepção, que é a inserção de dispositivos como o DIU, que é um dispositivo intrauterino que é colocado de forma segura, com profissionais qualificados. O Implanon, que é um dispositivo, as pessoas conhecem como chip, né? Mas é um dispositivo que a gente coloca embaixo da pele, no braço da mulher. Os estudos mostram, Ivan, que de 10 mulheres, 5 não queriam engravidar. Então, 50% das gravidezes, elas são indesejadas. É, Né? Então, assim, a gente precisa democratizar o acesso a esses dispositivos, porque quando uma mulher engravida sem querer, muda todo o rumo da vida dela. Né? Então, a gente também faz a inserção desse dispositivo, a gente faz consulta de saúde da mulher, a gente acompanha idosos, pacientes crônicos com hipertensão, diabetes. Então, a intenção é, nem todas as pessoas têm acesso ao posto de saúde, ao OBS. certo. E principalmente após a pandemia, muita gente perdeu o convênio, né, e não tem mais condições de pagar o convênio. Então, Ficou difícil. tem essa dor no meio do caminho. Então, a gente presta um atendimento de qualidade, mas que é acessível a todos. Nossa, Ju. Ô, Ju, é legal quando você fala da sua empresa mas antes de você chegar na sua empresa, você passou por alguns campos de atuação em alguns lugares onde você atuou, seja lá hospital, BS, mas sempre ali voltado para dentro da enfermagem. E a gente entende que tem chefe e líderes. Certo. Quais são as características, no seu ponto de vista, para ser um bom líder? Sendo que agora você é dona de uma empresa, quais são as características? Certo. Isso é importante, porque nós temos muitos profissionais capacitados no mercado. Mas hoje, uma dificuldade que a gente vê é do profissional entrar numa instituição e ficar lá. Porque as pessoas não estão mais aceitando, Ivan, trabalhar num ambiente hostil, onde elas não são valorizadas. Então, nem sempre o líder é aquele que ocupa a posição de chefia. Porque o líder, ele é aquele que detém o conhecimento. O líder é uma pessoa que vai inspirar, que vai ser o exemplo. Né? Então, nós, como líderes, nós precisamos ter empatia com o colaborador, nós precisamos ter uma gestão imparcial. Então, assim, hoje a gente vê muito nas empresas, por exemplo, um líder que ele recebe um colaborador que foi lá falar mal do colega dele e agiu de má fé. E esse líder, ele tem que ser muito maduro, acolher esse profissional, escutar a queixa dele, porém, ele tem que dar o direito de defesa da outra pessoa que está sendo acusada. Uhum. Né? Então, um bom líder, ele tem que ser imparcial, ele tem que tomar decisões com um embasamento. Eu já presenciei, por exemplo, líder que fez avaliação de desempenho do profissional. Vou trazer um exemplo, Sim, tá? sim, sim. É bom que o público Sim. tenha essa percepção. E aí, ele avaliou esse funcionário como nota 7, uma nota mediana. E aí o profissional foi perguntar para ele: "Nossa, mas por que você me deu nota 7? Fiquei chateado". E aí o líder não tinha uma resposta para dar para essa pessoa. E aí esse líder foi perguntar para outra pessoa: "O que que você acha do colaborador X?". E aí o colaborador falou: "Não, eu acho ela uma boa profissional". E aí esse líder foi lá e mudou a nota desse colaborador. Nossa. Ou seja, como uma pessoa como líder faz uma avaliação de desempenho baseado no que um outro colaborador falou ou não. E mais sério, muda uma avaliação que ele já tinha feito, com qual critério a gente não sabe, né? Então, assim, um líder, ele precisa ser imparcial, Sim. né? Ele precisa sim ter conhecimento técnico, mas ele tem que aprender a fazer gestão de pessoas.
No ambiente profissional, sempre vai ter conflitos, mas as pessoas têm que lidar, que é uma coisa que a gente não aprende na escola. Como eu lido com os meus conflitos interpessoal dentro do meu ambiente de trabalho. Isso a gente não aprende, a gente aprende na vida, quando a gente tá na selva já, né. Não tem pra onde correr, A né. gente aprende na raça. Então essas são as características que eu acho que é imprescindível para um bom líder ter. É isso, Ju. Ô, Ju, eu fico muito feliz de ter esses tipos de assunto aqui dentro do Visão é o Papo, e de fato a gente tenta agregar valor à vida das pessoas, e literalmente você agregou muito e está agregando valor à vida das pessoas. E quando você traz essa visão de ser líder, e agora você com a sua empresa, como é o nome? JNA Curatec. JNA Curatec. Ô Ju, e de repente as pessoas que querem te encontrar e de repente tá nos vendo, nos assistindo e fala: "Pô, eu queria entender um pouco mais da empresa", não que de repente vá fechar Claro, algum plano, pacote, eu não sei como vocês trabalham lá, mas de repente quer entender um pouco mais da empresa. Como essa pessoa acharia vocês? certo. Nós temos o Instagram, JNA Curatec, e nós também temos o nosso site, Ah, já tem. jnacuratec.com.br. Então é por ali que as pessoas acabam te achando, né? Exatamente. Tá. Ô Ju, e eu fico muito feliz mesmo. De fato, você abriu a mente assim, trouxe, fez literalmente eu revisitar alguma parte da minha infância e tal. Ô Ju, a última vez que eu tive com o seu esposo, conversei com ele, ele falou um pouco do seu filho. Certo. E literalmente eu queria saber um pouco de você agora. Ele falou do Vitor. E é um menino que eu também tenho um amor, um carinho muito grande pelo seu filho. Não é rasgação de seda. É que ali eu vejo literalmente a gente tem essa sensibilidade. Eu sou de Libra e a gente consegue ter um pouco mais de sensibilidade ali. E eu vejo no Vitor uma pessoa muito de Deus. Sim, E eu vejo ele com pouca idade. Ele está com 11 anos agora, 10 anos. 10 anos. Meu, até agora eu não consigo entender. Ele quer ser de fato um engenheiro. Isso é Sim, fato. exatamente. Na verdade, assim, Ivan, eu sou suspeita para falar, né, porque eu sou uma mãe Mas eu coruja, quero que você fale dele. super protetora. É, Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa assim: "Eu vou dar tudo o que eu não tive para o meu filho". Realmente, nós temos que dar, mas a gente também precisa orientar, porque, tem uma diferença em, o pai criar um filho herdeiro e o pai criar um filho sucessor. Eu quero, Ivan, que o meu filho seja o meu sucessor. nossa, Porque todo o patrimônio que eu estou construindo com todo o esforço, se eu criar um filho herdeiro, se um dia eu faltar, a primeira coisa que vai acontecer é ele gastar o dinheiro. Agora, se eu criar um homem de valor, mostrar para ele, filho, hoje nós temos acesso à internet, mas o meu primeiro celular eu tive com 18 anos. Então, sempre trazer para os nossos filhos os valores e Deus, né? Então, assim, Deus acima de tudo. Então sempre, Ivan, eu penso assim, que a gente tem que andar com Deus, seja no âmbito do relacionamento, com os nossos filhos. Então, assim, o meu filho é uma criança ímpar, ele é um meu pequeno homem muito inteligente, é, ele é muito compreensivo, no diálogo a gente consegue conversar e chegar no consenso, então eu sempre parto do princípio assim, eu não vou falar um não, eu vou explicar por que que eu tô falando não, e eu vou fazer ele pensar comigo qual que é a melhor escolha. Você quer ir por esse caminho ou você quer por esse? E esse vai te levar aqui, que vai dar bom, e esse é mais rápido, é mais fácil, é mais gostoso, mas vai dar ruim, né. nossa, Ju, Então, assim, inclusive ele tá aqui. ele Eh, tá nos bastidores sim, aqui. então assim, é um presente de Deus, o meu filho, Nossa, é. Quando a gente fala de filho, a gente fica cheio de orgulho, né? com E certeza, porque de fato é um fato. Não tem o que falar. A gente está formando verdadeiros homens para dar continuidade a um legado que Deus para nós. Na verdade, só somos administradores em vida daquilo que Deus dá pra gente, né. com Eu certeza. não sou dono do Visão é o Papo, nunca fui dono do Visão é o Papo, eu não sou nem dono da minha vida.
Eu sou só administrador de tudo que Deus me dá em mãos. E uma dessas também é meu filho. Eu sou administrador da vida do meu filho, mas eu não sou dono da vida do meu filho, né. Claro que eu vou sempre tentar trazer meu filho para dentro de uma visão a qual eu já passei e ele não precisa passar. Mas eu Exatamente. confesso para você que às vezes também eu deixo meu filho quebrar um pouco a cabeça. Claro que eu também não vou deixar meu filho num precipício, que eu sei que ele vai cair, de repente esse cair dele, ele não vai levantar. Então eu não vou deixar ele. Mas eu deixo ele às vezes correr alguns perigos para mostrar para ele também que o mundo é mundo. Ele não brinca de ser mundo. Com O certeza, mundo tá aí, entendeu? A partir do momento que você acorda, é aquilo que você falou, tem que ir para a selva. É que nem o Márcio Dias diz: "E aí, gladiador, você tem que gladiar, você vai ter que lutar a luta, não tem você vai ter que passar". Claro que eu deixo ele passar algumas dificuldades, claro que eu fico ali sempre a águia sempre está ali de olho no que está acontecendo, mas às vezes a gente precisa jogar do penhasco para poder bater asa. com certeza, Né, com mesmo certeza. que a gente vê que vai cair, quando você vê que vai cair, você desce e pega, mas às vezes tem que deixar para mostrar que o mundo ele não vai brincar de mundo. E se amanhã eu não tiver aqui, ele precisa estar preparado para isso, Com certeza, Ivan. porque nunca vai ter. Sim, e eu vou até fazer uma analogia. Quando os nossos filhos são pequenos, a gente está dirigindo o carro e eles estão lá no banco de trás. Mas vai chegar um momento que os nossos filhos vão assumir a direção e nós seremos coadjuvantes. Nós estaremos no banco de trás. É isso, Jô. E ali vai ser onde ou a gente vai chorar ou a gente vai sorrir. Se você passa os valores para o seu filho, você cria uma boa pessoa dentro de tudo que Jesus nos ensinou, porque o verdadeiro cristão, Ivan, é quem põe em prática o que Jesus nos ensinou. Não é aquela pessoa que vai todo domingo na igreja e fala que é cristão. Então, isso a gente precisa falar para os nossos filhos: olha, você precisa praticar o bem, você precisa escolher o bem, porque nós estamos aqui de passagem, ninguém vai ficar aqui. Né? Então, quando o nosso filho assumir o controle do carro dele, para qual direção ele irá? Isso vai depender de tudo que a gente ensina. E a partir daí, o nosso papel só vai ser continuar auxiliando, mas tudo o que a gente precisa passar para eles são os nossos valores. E o quão é difícil no sistema que a gente tem hoje a gente conseguir alcançar o nosso extraordinário. Eu não estou querendo ser soberba, porque às vezes o que é extraordinário para mim não é para você. Às vezes o Sim, meu extraordinário é comprar um carro porque eu não tenho carro. E às vezes o seu extraordinário é simplesmente eu quero sair do aluguel e comprar minha casa própria. Então, assim, eu não estou falando, às vezes as pessoas falam de meritocracia, que todos têm a mesma condição de alcançar o seu extraordinário independente do ambiente. É mentira, eu não concordo. uhum, Porque a gente tem que analisar toda a questão social. Uma criança que isso. nasceu num ambiente vulnerável não tem a mesma chance de uma criança que nasceu numa família do berço rico, que também é mérito. Já começa pelo porte alimentar, né. Exatamente, Um vai comer Danone e o outro vai comer água com açúcar. exatamente. Eu Fubá fui com assim, água, fubá com água. Eu me exatamente. lembro muito bem que a gente não tinha café. Sim, Quantas vezes eu fui para a escola tomando água com açúcar quente, exatamente. entendeu? Na época dos meus pais, eles levavam um caderno para estudar num saco de arroz, porque era um plástico mais grosso e que não molhava na chuva. É, Então, assim, isso é importante, né, a gente mostrar para os nossos filhos que agora nós temos uma tecnologia que avança cada vez mais, sem dúvida, só que a gente tem que fazer boas escolhas, usar essa tecnologia para o bem e não para o mal, né. Então, eu acho que é isso, a gente tem que mostrar deixar eu acho não, tenho certeza. Nós temos que mostrar quais são os valores para os nossos filhos, porque eles são o futuro do nosso país. As crianças de hoje e os jovens de hoje, né. Ju, eu fico muito feliz em poder ouvir uma mulher que traz para nós, literalmente faz o público pensar. Você vai de 0 a 100 em segundos. Você traz ali um tema a qual, de repente, tanto eu quanto você não gostaríamos de falar, mas tivemos que falar, que foi sobre os jogos de azar e as bets. E aí você traz um pouco sobre esse cuidado com as pessoas, a parte de ser humano.
e depois você me traz um pouco da família e você fala da sua família. É gratificante demais poder dividir esse momento com você aqui. Eu fico de fato, de verdade, muito feliz. Já passou outras pessoas por esse podcast que agregaram valor e quando fizemos o contato com você, a gente tinha certeza que você também entregaria, igual o seu esposo diz, nessa arena, o sangue, e você literalmente deixou seu sangue aqui, fazendo um trocadilho à nossa profissão de enfermagem. Juliana, eu queria que nesse momento agora você deixasse uma mensagem para o público de fato que está te vendo. O que você falaria para um jovem que está perdido, rolando a tela do celular e de repente, nesse rolar a tela, o seu vídeo caia na mão dele e esse cara quer te ouvir? O que você falaria para essa pessoa que está literalmente rolando a tela do celular e vai te ouvir? Certo. Na verdade, eu falaria o seguinte: independente do ambiente que a gente esteja, a gente precisa decidir em qual posição a gente quer jogar. Então, para os jovens ou para os adultos que de alguma forma não estão satisfeitos com a realidade que vocês estão inseridos hoje. Então, primeiro, a gente tem que entender se tem alguma coisa incomodando, é porque eu sou capaz de ir além. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, dar um passo de cada vez, porque nada vem fácil. Tudo é através do esforço. Então, às vezes, as pessoas olham para a grama do vizinho e acham que é mais verde. Nossa, mas naquela família não tem problema. Aquele casal não briga. E a gente tem a mania de achar isso. Só que, independente da classe social, nós somos seres humanos. E Deus é que permite que tudo na nossa vida aconteça. E isso só depende de nós. Ninguém vai levantar, acordar cedo, de manhã, para ir atrás dos seus sonhos. Se você não fizer isso por você, esquece. Ninguém fará. Então, se você quer que algo diferente na sua vida aconteça, faça algo diferente. Porque os resultados vão continuar sendo os mesmos, se as suas atitudes forem as mesmas de hoje. É isso, Juliana. Eu fico muito feliz em poder dividir esse momento com você. Eu que agradeço, Ivan. Gratidão imensamente. E para você, público presente que acompanhou essa entrevista, e que entrevista com a Juliana Alves. Cara, ela literalmente deixou tudo nessa bancada hoje. Ó, eu acredito que isso vai agregar muito valor à sua vida. Falamos de vários assuntos aqui, a qual o Visão ao Papo não gostaria de falar, mas foi necessário trazer para dentro dessa bancada esse conteúdo e esse tema. A gente falou sobre os jogos de azar, sobre as bets. Falamos um pouco sobre saúde pública e fechamos ali com um pouco da família, a qual ela fala do seu esposo, do seu filho, e ela dá uma direção para você que de repente possa estar perdido. Lembre-se que os jogos de azar a gente só ouvia falar em cassinos e hoje ele está no celular. E isso te destrói silenciosamente. Não espere chegar ao fundo do poço, que possa ser que alguém lá em cima não jogue a corda. Um ótimo sábado a todos e fui! Conhecendo sua realidade com muito respeito. Quem faz acontecer com a visão do gueto. Voz que ecoa forte, sem medo direto. História de luta virando manifesto. Cada cicatriz carrega um capítulo. Vida ensinando mais que qualquer currículo. Olhar no horizonte, foco no impossível. Transformando dor em algo incrível. Microfone aberto, verdade na fala. Quem veio de baixo hoje nunca se cala. É ponte que liga quem sonha, quem rala. Realidade contada vira luz pra quem fala. Qual a adição? Visão é o papo. É no teu na visão. Visão é o papo. E de onde vem a inspiração? Da realidade que toca o coração. Qual a visão? Visão é o papo. Quem traz a direção? Visão é o papo. O que faz acreditar? É a vivência que ensina a sonhar. Realidade vira som pra elevar. Cada relato é motivo pra lutar. Quem escuta sente, começa a mudar. Inspiração no ar, pronto pra voar.
Visão é o papo. Visão é o papo. Visão é o